E se um dia ao acordar ouvisse dizer que um cometa se encontrava em rota de colisão com a Terra? Um cometa com um poder suficientemente destruidor para eliminar uma geração inteira? Ficção científica? Não necessariamente. Um cometa que se afastasse do brilho do Sol não nos daria grande pré-aviso e não teríamos onde esconder-nos. Mas alguns cientistas acreditam que há milhões de anos os cometas depositaram as sementes da vida no nosso planeta. Carregados de água e compostos orgânicos, os cometas traziam para a Terra elementos básicos criados no interior das estrelas. Vistos desta perspectiva, os cometas são simultaneamente criadores e destruidores da vida. Isso significa também que nós somos filhos das estrelas. Odisseia Cósmica. Cometas, princípio e final. É algo que assombra a imaginação. Um fenómeno natural tão violento que ultrapassa os tornados, os terremotos e as erupções vulcânicas. O impacto de um cometa, mesmo de dimensões médias, seria bastante pior do que todos esses elementos juntos. Iria tapar os céus, destruir cidades, queimar florestas e bombardear a Terra com rochas em fusão. Haveria chuva ácida à escala mundial. A perda de vida seria inimaginável. Embora não seja provável que isso aconteça durante o nosso tempo de vida, os cientistas garantem-nos que a Terra se encontra numa instalação cósmica de tiro ao alvo. Mais cedo ou mais tarde, seremos atingidos por um asteroide rochoso ou por um cometa gelado. É claro que a Terra é diariamente bombardeada por materiais interplanetários. Anualmente, chovem sobre a Terra cerca de 100 toneladas de materiais, mas quase todos esses materiais nos chegam em forma de poeira. E quanto maiores são essas partículas, menor é a frequência com que nos atingem. Chovem também sobre a Terra, diariamente, partículas do tamanho de uma bola de beisebol e partículas do tamanho de uma bola de basquetebol. Partículas do tamanho de uma casa são menos frequentes, surgindo, talvez, uma vez por ano. E quanto maiores são os objetos, menor é a frequência com que atingem a Terra. Portanto, é claro que algo do tamanho de uma pequena cidade, felizmente, só atinge a Terra no espaço de vários milhões de anos. Portanto, existe a possibilidade de a Terra voltar a ser atingida, mas é muito pouco provável que seja atingida por algo capaz de atravessar a atmosfera terrestre e causar danos significativos. Digam isso aos dinossauros. O problema, claro está, é que não encontrarão dinossauros, pois foram exterminados pelo impacto de um cometa ou de um pequeno asteroide. A prova dessa catástrofe foi encontrada na península do Yucatão, no México. Enterrada 1000 metros abaixo dos sedimentos costeiros, encontra-se uma cratera com 200 km de diâmetro. Os indícios sugerem que foi criada pelo impacto de um corpo com apenas 10 km de diâmetro. A colisão lançou uma vasta rajada de rocha em fusão bem alto para a atmosfera. Rajada essa que depois voltou a cair sobre a Terra sob a forma de uma chuva de fogo. Quando examinamos o impacto que há 65 milhões de anos conduziu à extinção dos dinossauros, pensamos que o principal elemento que teve como consequência a morte das plantas e dos animais em terra foi a queda de materiais escaldantes que provocaram a deflagração de um incêndio das florestas e prados de todo o mundo. Quase poderia dizer que, se quisermos saber ao certo quanto tempo demorou o processo de extinção dos dinossauros, a resposta é provavelmente cerca de 20 minutos. O tempo necessário para esse impulso térmico assar todos os dinossauros que viviam na Terra. Um raio de esperança atravessa essa nuvem do juízo final. A extinção dos dinossauros abriu novos nichos biológicos. Um segundo grupo de criaturas tinha agora uma oportunidade. Pequenos e discretos, eles eram os mamíferos. Perante a ausência dos dinossauros, os mamíferos começaram a diversificar-se. Um ramo dos mamíferos acabou por evoluir até se transformar na nossa espécie. Num certo sentido, o cometa assassino que tantos estragos causou há 160 milhões de anos deu indiretamente origem à vida humana. Os cientistas interrogam-se se no passado os cometas terão desempenhado muitas vezes esse duplo papel de criadores e destruidores.
Quase de certeza que o impacto de cometas e asteroides perturbou o curso da evolução em várias ocasiões. Na verdade, quando os planetas eram ainda muito jovens, os cometas eram muito mais abundantes do que hoje. Para onde foram todos eles? Muitos milhares chocaram com o planeta Terra, arrastados como mosquitos num para-brisas. Uma hipótese notável, lançada décadas atrás, mas que só agora começa a ganhar força, é que, com essas colisões, os cometas tenham transferido para a Terra enormes quantidades de moléculas que têm como base o gelo e o carbono. O carbono e a água são essenciais à criação de seres vivos. Alguns astrónomos estão convencidos de que os cometas agiram como correios cósmicos que depositaram as sementes da vida num mundo estéril. Ironicamente, os cometas têm também o poder de tirar a vida. Tunguska, na Rússia. Na manhã do dia 30 de junho de 1908, um pequeno cometa ou asteroide arrasou 2.000 km² da floresta siberiana. Segundo testemunhas oculares, uma bola de fogo tão brilhante como o Sol incendiou os céus. O míssil cósmico, do tamanho de um edifício, deverá ter-se desintegrado antes de atingir o solo, pois nunca foi encontrada qualquer cratera, nem nunca foram recuperados quaisquer resíduos. No entanto, a força da detonação foi suficiente para quebrar árvores como se fossem fósforos. As janelas estremeceram a 800 km de distância e um estampido sónico foi ouvido a milhares de quilómetros em todas as direções. A onda de choque foi detectada 2 vezes por dispositivos de registro em todo o mundo. Embora uma grande quantidade de vida selvagem tenha sido queimada viva, a perda de vida humana foi mínima. Isso foi apenas uma questão de sorte. Se o objeto tivesse atacado algumas horas mais tarde, não teria arrasado as árvores de Tunguska, mas sim os edifícios de São Petersburgo. Talvez o melhor motivo para sabermos mais sobre os cometas seja a autopreservação. Ao contrário das órbitas dos asteroides, que são razoavelmente semelhantes às dos planetas, as órbitas dos cometas interceptam a rota da Terra em todos os ângulos possíveis, pelo que podem dirigir-se a nós vindos de todas as direções. Tal como aconteceu em Tunguska, podem até esconder-se por trás do brilho do Sol. Por outras palavras, os cometas podem apanhar-nos desprevenidos. Os cometas são realmente uma carta fechada, pois embora possamos detectar asteroides e prever o seu impacto na Terra, com anos de antecedência, e fazer algo para o evitar, os cometas apanham-nos de surpresa. Eles podem iludir-nos, pois vêm do sistema solar exterior e só são descobertos quando começam a libertar gelos, o que normalmente acontece bem no âmago da órbita de Júpiter. Portanto, enquanto que no caso dos asteroides nós temos anos para nos prepararmos para uma colisão e para os desviarmos facilmente, com os cometas temos apenas umas semanas. As pessoas sempre temeram os cometas. No século IV a.C., Aristóteles declarou que os cometas deviam ser vistos como comunicados dos deuses, anunciando normalmente algo de terrível. Desde então, os cometas já foram responsabilizados por acontecimentos tão infelizes como as erupções do Monte Vesúvio, a peste bubónica e até a destruição provocada por Átila, o Huno. Os cometas materializam-se literalmente da noite para o dia, uma característica que desalentou os observadores das estrelas do passado, mas o seu comportamento imprevisível delicia os astrónomos modernos, como é o caso do caçador de cometas David Levy. Uma das razões pelas quais eu adoro cometas e procurar cometas é o fato deles fazerem parte da nossa cultura quase desde o alvorecer da civilização. Antigamente, um cometa brilhante seria visto como um presságio, e isso acontecia porque esse cometa brilhante era algo de inesperado. Pensava-se que os governantes, príncipes, reis e rainhas controlavam todo o planeta, a Terra, os mares e os céus. E quando surgia um cometa brilhante, ou uma supernova, isso constituía um bom indício de que eles não controlavam os céus, pois não tinham previsto essas coisas. A reputação dos cometas como presságios malignos era do conhecimento geral na Inglaterra anglo-saxónica. Por isso, quando um objeto fantasmagórico surgiu nos céus na primavera de 1066, os boatos tornaram-se descontrolados. Em breve, o rei Haroldo e Guilherme o Conquistador defrontar-se-iam na Batalha de Hastings, e ambos viram a aparição como um sinal dos céus. No caso de Haroldo, foi um sinal nefasto, pois perdeu a batalha e a vida. Vários anos mais tarde, a conquista normanda foi representada na célebre tapeçaria de Beia. O mensageiro celeste também lá está. O seu importante papel é insinuado numa inscrição em latim que diz: "Com assombro,
eles contemplam a estrela. 700 anos mais tarde, o objeto foi batizado com o nome de Cometa de Halley, em honra do astrónomo inglês Edmund Halley. Em 1705, aplicando a nova teoria da gravitação de Isaac Newton, Halley afirmou ousadamente que certos cometas reluzentes de séculos recentes eram, na verdade, o mesmo objeto e que o visitante cósmico haveria de regressar. Edmund Halley conseguiu efetuar alguns cálculos matemáticos notáveis, através dos quais pôde demonstrar que um determinado cometa aparecera de 76 em 76 anos. Ele pegou realmente nesses cavalos selvagens, a que chamamos cometas, e domesticou-os, pelo que podemos agora compreendê-los muito melhor. De uma forma muito bela, completamos um ciclo. Talvez eles sejam realmente tão funestos como nós pensávamos antigamente, pois sempre que vemos um cometa brilhante nos céus, há uma hipótese dele ou um dos seus irmãos colidir com a Terra. E não há dúvida de que isso traria decididamente algo como fome e epidemias, que era tudo aquilo que preocupava os povos antigos. As colisões de cometas são extremamente raras. Quem poderia ter pensado que haveríamos de assistir a um impacto durante o nosso tempo de vida? Já assistimos, mas felizmente isso aconteceu noutro planeta. Observatório de Monte Palomar, no sul da Califórnia. Durante quase 3 décadas, este foi o lugar do maior telescópio do mundo, o refletor Hale, de 5 metros. Mas mesmo ali ao lado há um telescópio muito mais pequeno, muito menos famoso, e foi esse instrumento de meio metro que foi usado por Gene e Caroline Shoemaker, em conjunto com David Levy, durante a década de 90, para procurar cometas. Encontraram bastantes, mas a sua 9ª descoberta, em março de 1993, fez história. Desde o início que o cometa Shoemaker-Levy 9 parecia extraordinário. As fotografias demonstraram que o cometa se encontrava segmentado, assemelhando-se às pérolas de um colar. Em meados de maio desse ano, os cientistas aperceberam-se de que as contas celestes se encontravam em rota de colisão com o planeta Júpiter. Em toda a história da civilização, nunca tínhamos visto o impacto de um cometa num planeta, e agora estávamos prestes a ver. Ia acontecer mesmo debaixo dos nossos olhos. E nesse dia de 22 de maio de 1993, com o anúncio da colisão iminente, teve início o período mais emocionante da minha vida e um dos mais emocionantes períodos da astronomia desde a invenção do telescópio. Apesar do seu fim dramático, o cometa Shoemaker-Levy 9 teve uma origem modesta, como todos os cometas. Imaginem-no como uma espécie de iceberg espacial. Em termos de forma e tamanho, o núcleo de um cometa é como um pequeno asteroide, mas há uma diferença. Os asteroides são constituídos por rocha e metais. Por muito que se cozinhe um asteroide, não lhe nasce uma cauda. Por outro lado, uma vez que o conteúdo gelado e gasoso de um cometa é tão volátil, um cometa experimenta uma metamorfose única durante a sua viagem pelo sistema solar. O gatilho é o calor. Ao mover-se no interior da órbita de Júpiter, um cometa começa a sentir o calor do Sol. A bola de gelo, anteriormente inerte, tantas um objeto sólido e minúsculo, evolui para se transformar num enorme objeto fantasmagórico. Na verdade, a parte sólida, a que se dá o nome de núcleo, ainda lá está. Irregular, aos tombos, e enterrada num nevão de gases e poeiras. Julga-se que o núcleo de um cometa é uma aglomeração porosa de blocos de gelo. Se tomarmos como exemplo o Shoemaker-Levy 9, esta desintegra-se facilmente. O material que cai do núcleo em flocos fragmenta-se em grãos microscópicos. Pensa-se que esses pedacinhos minúsculos, subitamente libertados após éons em armazenamento gelado, são os resquícios puros da nebulosa primitiva que formou o nosso sistema solar. Isto aqui embaixo é perigoso. A montanha gelada fervilha de efeitos aquáticos à medida que se aproxima do Sol. Enormes jatos de água e gases brotam na vertical através das profundas fendas existentes na superfície crestada. O objeto liberta também gases nocivos como monóxido de carbono e cianogênio. E essas coisas sabem como perder peso. Durante um breve período, no auge da sua atividade, em março de 1997, o cometa Hale-Bopp descarregou 130 toneladas de água e 1000 toneladas de poeira por segundo. Felizmente, era um exemplar invulgarmente grande.
Com um núcleo com sensivelmente o triplo do tamanho do Monte Everest, o Hale-Bopp pode sobreviver a centenas de viagens em volta do Sol. Na primavera de 1996, os geysers do cometa Hyakutake esguicharam em espiral, como um aspersor giratório de jardim. A chuva de poeiras e gases expandiu-se, dando origem a uma cabeleira translúcida, com milhares de quilómetros de diâmetro. Então a nuvem expandiu-se, dando origem a uma cauda vaporosa com dezenas de milhões de quilómetros de comprimento. Portanto, aquilo que nós vemos no céu como um cometa é, na realidade, um grande nada. Normalmente, o verdadeiro núcleo do cometa é demasiado pequeno e ténue e encontra-se demasiado distante para que o vejamos diretamente. O que nós vemos é o material largado pelo cometa. Estas frágeis criaturas nunca sobrevivem a uma altercação com um planeta. Por exemplo, na década de 70, o desafortunado Shoemaker-Levy 9 aproximara-se demasiado de Júpiter. Foi então expandido pelas forças de maré desse planeta e acabou por se fragmentar em pedaços de cerca de 20 km. No entanto, quando estes gélidos cacos tombaram sobre Júpiter em julho de 1994, os consequentes impactos danificaram áreas incrivelmente vastas da atmosfera do planeta. Os astrónomos aperceberam-se imediatamente do que isso significava para o nosso próprio planeta. A principal lição que aprendemos com os impactos do núcleo Shoemaker-Levy 9 em Júpiter tem a ver com as enormes nuvens negras que se formaram e que atingiram diâmetros superiores ao da Terra no espaço de hora e meia. As maiores dessas nuvens eram formadas por corpos que provavelmente não mediam mais de 700 ou 800 metros de diâmetro. Mais de 90% da luz solar foi absorvida por essas nuvens e, além disso, as nuvens continuaram a existir durante muito tempo. Com o tempo, dispersaram-se pela vasta área de Júpiter, mas mesmo assim permaneceram negras durante meses. Portanto, a lição é que se uma nuvem do mesmo género se formar na atmosfera da Terra devido ao impacto de um cometa, podemos esperar que a Terra fique envolta na escuridão durante meses. É um grande se. Na verdade, não sabemos se todos os cometas deixam o mesmo tipo de marca quando esbarram com a atmosfera de um planeta. Com efeito, será que deixariam na atmosfera da Terra a mesma marca que deixaram na de Júpiter? É difícil imaginar uma forma de resolver estas questões que não fosse terrivelmente traumática. Ainda assim, a violenta colisão de Júpiter deu-nos uma pista. Em 1994, quando observámos o impacto dos fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 em Júpiter, vimos muitos dos efeitos ambientais que ocorreriam na Terra. Primeiro, houve a própria explosão. Milhares ou até milhões de megatoneladas de energia. Em segundo lugar, em Júpiter, nós vimos ondas que se difundiram a partir do ponto de impacto. Para estabelecermos uma analogia com a Terra, se o impacto ocorresse no oceano, nós teríamos tsunamis gigantes. Um grande impacto no Pacífico poderia dar origem a ondas de 30 metros de altura que se abateriam sobre a costa de todas as terras em volta do Oceano Pacífico. Em terceiro lugar, quando cada um desses impactos teve lugar em Júpiter, houve uma coluna de materiais espetacular e inesperadamente brilhante, que se ergueu para além da orla de Júpiter e depois voltou a cair sobre o planeta 15 ou 20 minutos mais tarde. Aquilo a que os astrónomos chamaram o acontecimento principal não foi a explosão do impacto propriamente dita, mas a queda dessa coluna de materiais que aqueceu a atmosfera e produziu um impulso de radiação térmica infravermelha. E talvez isso tenha já acontecido. A extinção em massa de há 65 milhões de anos poderá ter ocorrido quando uma chuva de rocha em fusão deu início a uma tempestade de fogo global. Ou poderá ter sido mais subtil, devido a uma nuvem negra aerotransportada à escala mundial, sufocando a fotossíntese e provocando o colapso da cadeia alimentar. Os cientistas continuam à procura de pistas que nos digam o que realmente aconteceu. Entretanto, ponderam se terá sido um cometa ou um asteroide que pôs fim ao Cretáceo. Um debate semelhante diz respeito ao objeto que explodiu sobre a Sibéria há menos de 100 anos. Do ponto de vista das vítimas, isso pouco importa. Embora um cometa não passe de uma bola de neve cósmica, ele pode embater contra a nossa atmosfera a mais de 100 vezes a velocidade do som. Uma tão grande quantidade de matéria viajando a tão elevada velocidade representa uma quantidade de energia espetacular. Mas os cometas têm um outro lado, mais criativo do que destrutivo. Observações recentes disseram-nos que eles são bastante ricos em moléculas orgânicas. Uma vez que há éons atrás enormes quantidades dessas sementes celestes caíram sobre a Terra, resta-nos pensar: serão os seres humanos descendentes da poeira estelar?
Quando o cometa Shoemaker-Levy 9 esbarrou com Júpiter, exibiu não só as tendências violentas de um cometa, mas também os seus talentos criativos. Os fragmentos tombaram a cerca de 60 km por segundo, uma velocidade 200 vezes superior à velocidade de cruzeiro de um avião de passageiros a jato. Ao analisarem os locais de impacto, os astrónomos em breve detectaram uma substância familiar, a água. Teria a água vindo do cometa? Nem por isso. Seria a água natural de Júpiter? Também não. Era uma matéria constituída por hidrogênio e oxigênio que se combinaram devido à força e ao calor do impacto para formarem água. Que história incrível! Nós a olharmos pelos telescópios e a natureza a mostrar-nos como funciona. Processos semelhantes poderão ter sido vitais para o desenvolvimento do nosso próprio mundo. A Terra e todos os outros planetas combinaram-se a partir de uma nuvem interestelar de poeiras e gases há cerca de 4,5 mil milhões de anos. Formaram-se a partir do processo de acreção, em que inúmeros pequenos objetos chocaram uns com os outros e permaneceram juntos. Mas mesmo após a sua formação, a Terra continuou a ser bombardeada por detritos. Esses materiais encontravam-se essencialmente na forma de asteroides e cometas, rochas e gelo, que ficaram da fase principal da construção dos planetas. É possível que durante esse bombardeamento, quaisquer químicos orgânicos que a Terra possuísse tivessem sido literalmente destruídos, ou pelo menos gravemente reduzidos. Provavelmente, durante as suas primeiras e várias centenas de milhões de anos, o nosso planeta era escaldante, estéril e sem água. Finalmente, há cerca de 3,8 mil milhões de anos, o pior do bombardeamento havia passado, mas a Terra era ainda rodeada por cometas. Já passei 5 anos à procura de cometas sem encontrar nenhum. Nessa época, teria encontrado um cometa de 10 em 10 minutos. O firmamento estava repleto de cometas. Haveria pelo menos 5 ou 6 grandes cometas brilhantes dispersos por todo o céu, e centenas deles seriam visíveis através de um telescópio. E de século a século, um deles chocaria com a Terra, trazendo consigo os materiais necessários à vida, o simples alfabeto da vida, C, H, O e N. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses 4 materiais, dispersos por indizíveis milhões de anos, acabaram por evoluir, transformando-se em proteínas, que evoluíram, transformando-se em ARN, e depois, num dia mágico, transformaram-se em ADN. E com o ADN, temos a fotocopiadora. Temos a capacidade de repetir a vida e temos a vida. As especulações abundam quanto à quantidade de matéria semeada há tanto tempo, mas o que nós sabemos é que 4 mil milhões de anos depois dessas sementes terem germinado, também os seres humanos germinaram. Ao entrarmos no novo milénio, um dos mais fascinantes conceitos que emerge entre a ciência é que nós somos realmente filhos das estrelas. A colisão do Shoemaker-Levy 9 foi um momento marcante para compreendermos a nossa própria herança. Quero dizer, estamos aqui sentados neste belo e calmo deserto com árvores Paulo Verde Parkinsónia florida a desabrochar e tudo isso, e com várias formas de vida. Há cactos, seres humanos, ratos canguru do deserto, cavalos, toda a espécie de coisas. O cortejo da vida neste planeta começou devido ao facto de, há milhões de anos atrás, os cometas terem colidido com a Terra. A hipótese da semente deixada pelos cometas é polémica, mesmo entre os especialistas. Quantos dos elementos necessários à vida se encontrariam presentes a quando da formação da Terra e quantos tiveram de ser trazidos por entrega especial? Simplesmente não sabemos. Grande parte do espaço a que chamamos vazio encontra-se na realidade preenchido por uma ténue mistura de poeiras e gases. Acontece que esse meio interestelar, como lhe chamam, é constituído por uma gama muito mais vasta de elementos do que alguém esperara. Não há muitas décadas, os astrónomos pensavam que os gases eram apenas hidrogênio e hélio e que a poeira era algo como pó de asteroides desfeitos. Mas depois aprendemos que nas frias profundezas do espaço ocorre química orgânica e isso surgiu como um choque. As nossas observações dizem-nos que os cometas trazem dentro de si a mesma matéria-prima e a mesma química orgânica encontrada no meio interestelar. Não há dúvida de que no passado os cometas depositaram na Terra essa matéria potencialmente fértil. Isso levou alguns cientistas a especularem ainda mais. Se a vida teve início a partir dos químicos complexos existentes no espaço,
Talvez haja vírus ou até bactérias vivas no interior dos cometas. Se fosse esse o caso, as bactérias que viajam à boleia podiam apiar-se na Terra sempre que o nosso planeta passava pela cauda de um cometa. Não admira que esses fantasmas celestes sejam para nós uma fonte de fascínio, e não admira que levem algumas pessoas a persegui-los. Atualmente, a maior parte dos novos cometas é descoberta por telescópios robóticos que perscrutam os céus sem qualquer intervenção humana. Mas alguns entusiastas, como David Levy, que efetua as suas observações a partir do seu quintal, perto de Tucson, no Arizona, ainda apreciam procurar cometas à moda antiga. Estou prestes a começar uma noite de caça aos cometas. Tenho o telescópio de 16 polegadas chamado Miranda e há 5 anos que não encontro um cometa. Sempre que descubro um cometa, assento o nome do cometa, o ano e a data da descoberta numa pequena placa. É como se fossem os sucessos do telescópio. A última placa é de 15 de abril de 1994 e há aqui um lugar para a próxima que pode nunca vir a acontecer. Ou pode acontecer esta noite, não sei. Apenas gosto do que faço. Gosto realmente muito daquilo que faço. Os nomes dos recentes cometas brilhantes parecem a lista de passageiros de um voo de uma companhia aérea internacional. O cometa Ikea-Seki cruzou os céus no outono de 1965. O cometa Bennett foi uma pluma prateada nos céus que antecederam a aurora na primavera de 1970. O cometa West surgiu durante uma manhã de 1976. O cometa de Halley manteve-se visível durante meses a partir do outono de 1985. O cometa Hyakutake deslizou perto da Terra em março de 1996 e o cometa Hale-Bopp embelezou os nossos céus noturnos no ano seguinte. Os cientistas sentem-se intrigados quanto ao lugar de onde vêm todos esses cometas. Aparentemente, toda a população foi separada em 2 grupos há 4.000 milhões de anos. Num dos casos, a gravidade de planetas gasosos gigantes como Júpiter, por exemplo, alterou drasticamente as órbitas de milhões de cometas. Aqueles que não colidiram com os planetas foram lançados para fora do sistema planetário ou para a sua orla. Os resistentes estabeleceram-se num gigantesco volume de espaço a que damos o nome de nuvem de Oort. A nuvem de Oort abrange uma fração significativa do caminho até às estrelas mais próximas. A força gravitacional de uma estrela próxima pode deslocar um cometa da nuvem de Oort e enviá-lo lentamente em direção ao Sol. Séculos mais tarde, o cometa gira em torno do Sol e começa a sua viagem de regresso ao abismo. A visita de uma bola de gelo vinda da nuvem de Oort é praticamente única. Ela não regressará durante dezenas de milhares de anos. Uma segunda fonte de cometas é uma zona em forma de donut para lá de Neptuno, conhecida como a cintura de Kuiper. Embora mais próxima de nós do que a nuvem de Oort, a cintura de Kuiper tem um interesse especial, pois alberga as relíquias mais primevas da formação planetária. Sem qualquer planeta gigante na região para os absorver ou injetar, a maioria dos objetos de Kuiper permaneceram intactos desde a sua criação. Ainda assim, de vez em quando, os objetos de Kuiper caem em direção ao Sol. E mais cedo ou mais tarde, um objeto brilhante torna-se visível a partir da Terra. O cometa típico da cintura de Kuiper segue uma órbita altamente prolongada e regressa à nossa vizinhança no espaço de algumas centenas de anos. O cometa de Halley, um visitante relativamente frequente, deriva da cintura de Kuiper, enquanto que o cometa Hale-Bopp, natural da nuvem de Oort, não regressará tão cedo. Deve haver uma infinidade de cometas na nuvem de Oort e apenas alguns deles nos visitam. E o mesmo se passa com a cintura de Kuiper. Aí, um cometa pode ser perturbado e começar a aproximar-se um pouco. Esses cometas contornam o Sol, regressam, voltam a contorná-lo e regressam novamente, descrevendo círculos lentos e amplos e muitas vezes têm encontros repetidos com Júpiter e os seus períodos alteram-se. Esses períodos passam a durar algumas centenas de anos, passando depois para 50 e depois talvez para 5 ou 6 anos. Temos um cometa chamado Encke, que aparece a cada 3 anos e um terço. Anda quase sempre por perto. Os cientistas anseiam por uma nova era em que os veículos espaciais examinem uma variedade de cometas periódicos. Com efeito, uma sonda da NASA encontra-se atualmente numa viagem que a irá levar a uma distância de 150 km de um cometa. O nome da missão é Stardust.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ativação do motor principal. 0. Lançamento do veículo espacial Stardust, que irá trazer-nos uma cápsula do tempo dos elementos da formação do nosso Sistema Solar. No dia 7 de fevereiro de 1999, um robô chamado Stardust partiu rugindo da plataforma de lançamento de Cabo Canaveral, na Flórida, para começar uma missão de 7 anos relacionada com um pequeno objeto pouco conhecido chamado Cometa Wild 2. Os 4 propulsores auxiliares foram lançados. Dá jeito de explorar o cometa Wild, porque a cerca de 400 milhões de quilómetros de distância ele está perto, pelo menos tendo em conta os padrões planetários. Mas algo mais o torna atraente para os astrónomos. Durante vários milhões de anos, o cometa Wild, um objeto da cintura de Kuiper, permaneceu conservado num estado de congelação no sistema solar exterior. Depois, em 1974, deslizou perto de Júpiter e sofreu uma atração gravitacional que reduziu a dimensão da sua órbita. Essa nova órbita faria com que o cometa se aproximasse mais do Sol, atingindo apenas 236 milhões de quilómetros a cada 6 anos e um quarto. Em 1978, o cometa aproximou-se o suficiente da Terra para que Paul Wild, astrónomo suíço, o visse através de um telescópio. Após alguns cálculos, os astrónomos aperceberam-se de que Wild descobriu uma bola de gelo primitiva, a sentir pela primeira vez o calor do Sol. Anos mais tarde começava a formar-se a ideia do Stardust na mente de cientistas que queriam examinar um cometa, não através de um telescópio, mas de um microscópio. O seu plano consistia em lançar uma sonda até um cometa, capturar alguma da sua matéria e trazê-la para a Terra, para ser analisada em laboratório. O cometa Wild tornou-se o seu alvo. Kenneth Atkins, chefe do projeto Stardust, tem consciência de que a missão representa uma oportunidade rara de abrir uma cápsula do tempo cósmica que tem andado à deriva no Sistema Solar há mais de 4 mil milhões de anos. Estamos quase prontos para analisar as condições de voo? Sim, dentro de 15 minutos. Ele está também ciente que o sucesso da missão depende totalmente da capacidade da sua equipa de manter contacto com o veículo espacial. Estamos a cerca de 30 e tal milhões de quilómetros da Terra, certo? Sim, é mais longe do que ir de casa para o emprego. Ele diz que o percurso da Terra até 30 milhões de quilómetros da mesma é um longo percurso e nós vamos aqui a cerca de 112 mil quilómetros hora. Sim, talvez. Acho que começamos a abrandar um pouco. Ah, sim. É natural que isso aconteça à medida que nos afastamos da Terra. Muito bem. O projeto Stardust encontra-se recheado de estreias. É a primeira missão americana que tem como destino um cometa e é a primeira vez, desde as alunagens da Apollo, que a NASA tenta trazer materiais de outro mundo. Os cientistas anseiam por examinar a poeira recentemente libertada pelo cometa. O pacote científico do Stardust é introduzido numa sonda do tamanho de uma secretária. Vai buscar grande parte da sua propulsão não a foguetes dispendiosos, mas uma quase colisão cuidadosamente planeada com a Terra, a chamada técnica de aceleração gravítica, que altera a direção e a velocidade da sonda sem recorrer a combustível. Depois de ter deixado a Terra no início de 1999, o veículo espacial regressou em 2001 para a propulsão gravitacional que a enviará para o cometa Wild. Viajando agora muito mais depressa, ela intercepta a órbita do cometa mesmo à sua frente no dia 2 de janeiro de 2004. O iceberg rolante irá então ultrapassar o veículo espacial, passando à distância mínima de 150 km. Durante esse breve encontro, a sonda tentará pescar algum gelo. Ela vai capturar partículas menos espessas do que um cabelo humano, literalmente grãos de poeira estelar. Passando aceleradamente pelo veículo espacial a cerca de 22 mil km por hora, as partículas serão capturadas por um material esponjoso e almofadado chamado aerogel. O aerogel é um tipo especial de vidro com espuma tão leve que é quase invisível.
Ora, o aerogel é um dos materiais mais peculiares que alguma vez vimos. De tudo aquilo que alguma vez iremos ver, é o que mais se aproxima do nada. É constituído por 99,9% de nada. E o resto é um gel de silicato, dá a ideia de um fumo sólido. É transparente. E a beleza deste material é que é tão pouco denso que as partículas que se aproximam a 6 km por segundo ficam enterradas no aerogel sem se autodestruírem. À medida que esbarram com o aerogel, as partículas formam longos túneis cônicos do feitio de cenouras. Quando a missão terminar, os cientistas irão arrancar 1 milhar de partículas, ou mais, das extremidades dos túneis em feitio de cenoura para as analisarem. Será recolhido menos de 1/100º de 1 grama de pó de cometa. Por que tanta agitação em volta de uma pitada de poeira estelar? Há muito que os astrónomos acreditam que os cometas contêm os elementos constituintes que ficaram da formação do Sistema Solar. O projeto Stardust irá falar-nos desses materiais exóticos, a partir dos quais os planetas, as luas e a vida são criados. Nós sabemos que, na nossa parte do Sistema Solar, lugares como o planeta Terra foram muito alterados. Foram aquecidos e comprimidos, ou pelo menos uma dessas coisas. Se recolhermos uma amostra de terra do nosso planeta, não sabemos qual é a sua relação com os materiais originais da nebulosa solar. No entanto, os cometas permaneceram num armazenamento gelado durante a maior parte da existência do Sistema Solar. E agora, quando um cometa se aproxima do Sol e larga parte da sua matéria, o que nós vemos é realmente uma amostra do material que existia na nebulosa solar há 4,5 milhões de anos. E não devemos esquecer as fotografias. Desde que não haja muitos detritos pelo caminho, a câmara digital compacta do Stardust irá tentar conseguir uma imagem do núcleo do cometa Wild durante a fase de maior aproximação. Até agora, os cientistas dispõem apenas de uma sequência fotográfica do núcleo de um cometa, sequência essa tirada pelo veículo espacial europeu Giotto, ao tirar o retrato do cometa de Halley em 1986. A imagem pioneira, recolhida pela Giotto do coração de Halley, encontra-se um pouco esbatida, o que não constitui surpresa, se tivermos em conta que a fotografia foi tirada através de uma espécie de tempestade de poeira. Ela mostra um núcleo rolante do feitio de um amendoim, muito maior do que o de um cometa típico, com cerca de 16 km de comprimento. Para surpresa de quase toda a gente, esse objeto gelado revelou uma superfície negra como carvão. O Stardust vai tentar fotografar o Wild em mais pormenor, mas não vai ser fácil. A luz que incidirá sobre o cometa, vinda do Sol a 280 milhões de quilómetros de distância, tem menos de 1/3 da intensidade do que na Terra. Além disso, apesar da presença de gases luminosos injetados para formarem a cauda do cometa, o próprio núcleo tem as propriedades refletoras da fuligem. Provavelmente, os nervosos controladores da missão não terão disposição para celebrar o Ano Novo de 2004, até à ocorrência do encontro, 2 dias mais tarde. No entanto, se o Stardust for bem sucedido, a equipa de cientistas irá publicar imagens do cometa Wild mostrando características de superfície mais pequenas do que casas. O regresso da sonda irá criar ainda maior tensão. No dia 15 de janeiro de 2006, o Stardust efetuará uma última passagem pela Terra e injetará uma cápsula do tamanho de uma mala de viagem, contendo a aerogel e a sua carga. O nível de ansiedade no controle da missão atingirá o auge quando a cápsula iniciar a sua fogosa descida até à atmosfera terrestre, a cerca de 45.000 km/h. É uma velocidade 75% superior à da reentrada de um vai-vem espacial. Mais depressa, e todo esse pó oriundo do cometa se esfumaria. Um destino semelhante o espera se o paraquedas da cápsula não abrir. Mas se tudo correr bem, a cápsula descerá suavemente até aterrar na neve de uma base da Força Aérea no Utah. Por fim, os cientistas terão uma pitada de genuíno pó de cometa para analisarem. Este será examinado por instrumentos mais de 100 vezes maiores e mais pesados do que o veículo espacial Stardust. Não é possível colocar material como esse num foguete, razão pela qual a missão Stardust inverteu a vetusta abordagem do estudo de um alvo inteiramente no espaço.
Numa missão como a Stardust, ao invertermos o paradigma, podemos ir buscar o material e trazê-lo para a Terra, onde os cientistas de todo o mundo, ou seja, a comunidade de investigadores, que pode ser muito grande, pode utilizar os melhores equipamentos dispersos pelos laboratórios em todo o mundo, nas universidades ou nas instituições. E pode usar equipamentos muito sofisticados e pesados, como microscópios eletrónicos e outras coisas para examinar essas partículas de perto. De onde virão todos os elementos constituintes planetários? Em que ninho cósmico são incubados os sistemas solares? A resposta, num dos casos, é algo de belo e distante, a que se dá o nome de Nebulosa da Águia. A Stardust é apenas o início. As agências espaciais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, empreenderam ou planeiam neste momento pelo menos uma dúzia de missões que têm como destino asteroides e cometas. Por exemplo, a Comet Nucleus Tour, ou CONTOUR, a expressão usada como diminutivo, será lançada em julho de 2002. A partir do final de 2003, a minúscula sonda CONTOUR irá contornar o núcleo de vários cometas ao passar a 100 km do cometa de Encke. Lembram-se do Encke? Ele exibe o mais curto período orbital de qualquer cometa, que dura apenas 3 anos e 1/3, e foi repetidamente aquecido pelo Sol. Isso irá proporcionar aos astrónomos uma oportunidade de monitorizarem gelos cometários que sofreram uma alteração substancial. Em 2005, uma missão da NASA chamada Deep Impact, Impacto Profundo, irá lançar um projétil de cobre que atingirá a superfície do cometa Tempel 1 a 30 mil km/h, formando uma cratera do tamanho de 2 ou 3 quarteirões. O objeto de impacto desintegrar-se-á quando toneladas de gases e poeiras cometárias explodirem no espaço. Esse material será analisado por instrumentos e as câmaras enviarão para a Terra uma cobertura em direto do acontecimento. A Agência Espacial Europeia planeia um ambicioso projeto chamado Rosetta, em que uma sonda entrará em órbita à volta do cometa Virtanen em abril de 2012. Um ano depois, um módulo de aterragem com 3 pés tentará aterrar no cometa e perfurar a sua superfície. O Rosetta continuará ainda a rodear o seu hospedeiro em setembro de 2013, quando o cometa Virtanen, que se encontrará em volta do Sol, atingir o auge da sua atividade. Bem, creio que a razão para todas estas missões relacionadas com os cometas e a recolha de amostras é a compreensão de que, se quisermos estudar a mistura a partir da qual se formou o Sistema Solar, os cometas e os asteroides são os corpos mais primitivos e inalterados que restam desse processo de formação. Há também uma maior consciência de que essas coisas realmente chocam connosco, de tempos a tempos, e, portanto, é útil mantê-los debaixo de olho. E a terceira explicação, como é óbvio, é que neste século, quando começarmos a colonizar o sistema solar interior, vamos precisar de metais para estruturas espaciais. Alguns asteroides são de ferro maciço. Vamos precisar de água para sobreviver. A vida precisa de água e vamos precisar de decompor a água em oxigênio e hidrogênio para obtermos combustível para foguetes. E os cometas têm isso. É claro que são, em parte, constituídos por água. E, além disso, são divertidos. É fácil chegar até eles. A matéria a partir da qual as estrelas e os planetas se formam encontra-se dispersa por toda a galáxia. Nas profundezas do espaço, enormes nuvens de gases e poeiras dão à luz sistemas solares inteiros. O telescópio espacial Hubble viu na gigantesca nebulosa da Águia, a 6.000 anos-luz da Terra, sistemas planetários em fase de incubação e que ainda não nasceram. Também os cometas aqui são feitos. Um dia, talvez eles levem o elixir da vida a um planeta recém-nascido. Talvez os cometas dispersos por toda a Via Láctea tenham contribuído para produzir, se não a própria vida, pelo menos as condições que conduziram à vida. Se há filhos das estrelas aqui na Terra, poderá havê-los em toda a parte. No mínimo, os cometas simbolizam a nossa ligação a um universo que, de outro modo, nos parece remoto e intocável. Presságios da desgraça ou maravilhas da natureza, os cometas encerram uma combinação de beleza e ameaça que encanta as pessoas há milhares de anos. Podemos ter a certeza de que exemplares brilhantes irão aparecer mais ou menos de década em década para reavivar esse fascínio. Não sabemos exatamente quando ou a que distância passarão,
mas devemos aproveitar a oportunidade para aprender. Caso contrário, os cometas poderão vir a ser a nossa morte. Afinal de contas, o desconhecido pode magoar-nos. Basta perguntar aos dinossauros. Versão portuguesa, Ediberto Lima Produções.